Olá, estamos de volta para a nossa terceira aula de literatura para falar sobre o classicismo século XVI. Aula passada eu falei para vocês sobre o humanismo, que marcou o período de transição da Idade Média, período das trevas, para a Idade Moderna. E hoje nós veremos o classicismo que ocorreu no século XVI e estamos aí em pleno período do Renascimento, também chamado de Idade e Época das Luzes. Então esse movimento, do Renascimento, ele marca o fim da Idade Média e começando o início da Idade Moderna. A literatura nesse período também será chamada de literatura renascentista. Então, o foco central é o homem, né? O homem como centro de todas as coisas, o antropocentrismo. Então, a ênfase cada vez maior no ser humano, em seus sentimentos, dores, etc. O racionalismo, valorização da capacidade de pensar, de raciocinar. O homem, ele se torna um questionador. O que antes era buscado na igreja, né, as respostas para os fenômenos que aconteciam, buscava-se explicação na igreja, agora não mais, né? Então, tudo se explica através da ciência, busca-se na ciência. Então, o homem é questionador. As questões são baseadas na racionalidade humana, racionalização. Passa-se a fazer uma reflexão sobre o mundo e sobre o lugar do homem nesse mundo. Então, o homem começa a se questionar qual é o lugar dele nesse mundo. Valorização da cultura grega. Então, temos aí uma volta, um resgate da cultura grega. A principal função, finalidade aí do classicismo é valorizar as proporções, o equilíbrio das composições, a harmonia das formas e a idealização da realidade. No classicismo há uma preocupação em compreender a mecânica dos movimentos, para serem capazes de representar o corpo humano de modo harmônico, respeitando as relações de proporções entre as partes e revelando uma concepção de beleza associada à harmonia e à simetria. Então, não tem como a gente falar de Renascimento sem lembrar de um dos nomes mais importantes do Renascimento, que é Leonardo da Vinci. A sua contribuição para o Renascimento vai além das artes, né? Ele foi cientista, ele gostava de matemática, ele se interessava por arquitetura, pela engenharia civil, mecânica, ele construiu máquinas, ele projetou o avião. E ele gostava também de estudar o corpo humano, ele estudava anatomia. Então ele estudava os cadáveres, né? E desenhava partes, né, da musculatura, dos ossos, né? Além de estudar, ele desenhava. Então ele foi autodidata, o Leonardo da Vinci. A contribuição dele vai além das telas, né? E o homem vitruviano que ele pintou é praticamente o símbolo aí do antropocentrismo humanista. Deixa eu virar a câmera para ver se vocês conseguem ver. Então está aí, o Homem Vitruviano, 1590, de Leonardo da Vinci. Tem também outras obras, né, que é a Última Ceia, que é de uma precisão em perspectiva, que todos os focos aí convergem para o centro, que é Jesus, né? Então ele é todo calculado aí milimetricamente. E a enigmática Mona Lisa, muito conhecida também no mundo todo, né? Então, Leonardo da Vinci teve uma contribuição muito grande aí no Renascimento. Bom, teve um outro pintor também que contribuiu muito, ele era italiano, Sandro Botticelli. Ele pintou o Nascimento de Vênus. E essa pintura, né, esse quadro em tela dele, é uma das obras mais emblemáticas do Renascimento italiano. Ver se vocês conseguem ver aí.
Nascimento de Vênus. Então, esse também foi um outro grande pintor que contribuiu para o Renascimento, Sandro Botticelli. Bom, no Renascimento, esse período do classicismo foi marcado por grandes transformações e descobertas históricas. Então, estamos aí no período das grandes navegações. Portugal aí já se prepara para ganhar os mares, né, caminho das Índias e conquistar novos territórios, então, período das grandes navegações. Outro acontecimento muito importante nesse período foi a Reforma Protestante, encabeçada por Martinho Lutero aí na Alemanha. Ocorreu também nessa mesma época a invenção da imprensa pelo alemão Gutenberg. Estamos também no final aí do sistema feudal e início do capitalismo. Também muito marcado, né, nessa época foi o cientificismo. Temos aí as figuras de Nicolau Copérnico, né, que foi quem inventou a teoria do Sol, né, que o Sol está no centro e os outros planetas é que giram em volta dele. Aí a gente vê bem a questão do antropocentrismo, né? E Galileu Galilei também, que foi um grande cientista aí, contribuiu, né, para a teoria, para a ciência, né? Telescópio, inovou o telescópio, e tantas outras teorias aí, né, que ele fez. Bom, nesse período do classicismo, a gente vê a valorização da sociedade burguesa, o dinheiro, os prazeres que o dinheiro poderia proporcionar naquela época. Despontam-se jovens artistas, filhos dos pequenos comerciantes, e esses jovens artistas começam a produzir a sua arte e vender para os comerciantes ricos, mais poderosos. Então surge aqui a figura do mecena. Quem que era o mecena? Era o burguês rico que enriqueceu, né, com o seu comércio, e ele gostava de exibir a sua fortuna e o seu poder aquisitivo através de obras de arte, pinturas, esculturas que eles encomendavam para esses jovens artistas com o intuito de decorar os seus palácios. Eles também encomendavam poemas, né, que imortalizassem aí o nome deles, né? Encomendavam textos filosóficos e poéticos. E o que eles começaram a fazer, né? Os mecenas, começaram a montar bibliotecas particulares em seus palácios. Então, a cultura, nesse período do classicismo, vira um bem precioso para os novos ricos, né? Porque eles acabavam patrocinando artistas e poetas, tá? E com isso, né, eles se justificavam aí para serem aceitos pela nobreza, que eles não eram, né, eles enriqueciam, mas eles não eram de origem nobre. E assim, com toda essa exibição, eles acabavam aí sendo aceitos pela nobreza. Então, nós temos também nesse período a invenção da prensa móvel. O que antes, né, os textos eram copiados pelos monges, temos aí agora a prensa que faz cópias de uma mesma obra, reproduz, né, várias cópias. Então, com isso, acabou barateando o custo de livros e tornando, né, a literatura mais acessível a um número maior de pessoas. Temos também nesse período as universidades já funcionando todo vapor. Então, as universidades tornam-se os grandes centros, os polos públicos de leitura e de discussão científica. Então, eu queria mostrar para vocês a Universidade de Pádua, na Itália, fundada em 1545. Então, já existiam universidades naquela época, nessa época aí, do classicismo. Características do classicismo. Então, abandono da perspectiva teocêntrica totalmente, né? A consciência agora é antropocêntrica, o ser humano é o centro de todas as coisas. Temos lá a pintura do Da Vinci, o homem vitruviano, né? Que representa
esse antropocentrismo, né, o homem no centro de todas as coisas. Temos aí uma volta à antiguidade clássica e a retomada dos ensinamentos da Grécia e de Roma para valorizar o esforço individual ali dos desbravadores, né, dos conquistadores. Então não tem como a gente deixar de citar aí a Ilíada e a Odisseia, né? A Ilíada ela vai retratar a Guerra de Troia e a Odisseia ela vai retratar aí o grande herói chamado Ulisses no retorno dele a Ítaca. Então, esse retorno aos ensinamentos gregos, né, para valorizar os heróis, né, esses heróis gregos aí. Temos também o racionalismo, que é a valorização da capacidade de raciocinar, de pensar, na ciência. A racionalização, que é a reflexão sobre o mundo e sobre o lugar do homem nesse mundo. Hedonismo é a busca pela satisfação dos desejos humanos. Outra característica, a expressão carpe diem, que significa aproveite o dia, porque a vida é passageira, a vida é curta. Temos o neoplatonismo, que é o amor sensual e ao mesmo tempo um amor platônico, que não é divulgado, que é guardado pela pessoa, não é exposto. Então, ao mesmo tempo que é sensual, ele também é platônico. O equilíbrio formal, teremos a utilização de poemas de formas fixas, no caso do soneto, 2 quartetos, 2 tercetos, rimas e métricas regulares. E temos aqui, nesse período do classicismo, um novo estilo criado, tá? Que depois, mais para frente, a gente vai ver. Chama-se doce estilo novo, que é o gosto pelo verso decassílabo, de 10 sílabas métricas, substituindo então, né, o que antes vigorava a redondilha maior, o verso de 7 sílabas métricas. Temos, nesse período do classicismo, nos poemas, a utilização, né, muito das figuras de linguagem, personificação, paradoxo e antítese. A personificação é atribuir a seres inanimados, objetos, animais, características e sentimentos humanos. Então, a gente vai ver, né, elementos da natureza sendo personificados como deuses gregos, né? No caso, o amor, o tempo, etc. A figura de linguagem antítese é a figura que lida com oposição, com ideias opostas, como amor e ódio, doce e amargo. E temos o paradoxo. O que é o paradoxo? Essa ideia de oposição, ela ocorre justamente através da justaposição de palavras absurdas, né? Palavras que não têm... são um pouco exageradas ali para o momento. Por exemplo, eu te amo odiosamente, tá? Isso é um paradoxo, utilização de ideias absurdas ali. Na poesia, a gente vê aí a tentativa de conciliar razão e sentimento. E isso, né, eles vão tentar fazer através da utilização de figuras de linguagem, tá? Muito o paradoxo, associando aí ideias contraditórias, né, ideias absurdas, né, como exemplo, viva a morte, doce tormento, deleitoso mal, e também a antítese para caracterizar oposição, uma ideia oposta, modos diferentes e opostos, né, de caracterizar o mesmo elemento, por exemplo, coisa boa, coisa má. Eu vou ler agora para vocês um poema do Petrarca, que mostra bem claro essa utilização do paradoxo e da antítese. Se amor não é, qual é esse sentimento? Mas se é amor, por Deus, que coisa é tal? Se boa, por que tem ação mortal? Se má, por que é tão doce o seu tormento? Se eu ardo por querer, porque o lamento, se sem querer o lamentar que vai,
Ó viva morte, ó deleitoso mal, tanto podes sem meu consentimento. Então, paradoxo, viva morte, deleitoso mal, e antítese, né? Se o amor é uma coisa boa, por que ela é mortal, né? Porque tem ação mortal. Ou se o amor é mau, né? Por que é tão doce? Então, aí, antítese e paradoxo, para vocês compreenderem, né? Doce tormento. A temática dos poemas clássicos é o amor. O eu lírico manifesta um amor puro, de absoluta devoção à mulher amada, dona de uma beleza perfeita. Então aí a gente vê o sensualismo, né? Ao mesmo tempo que é sensual, é platônico, porque ele é guardado, não é exposto, né? O eu lírico aí, ele sente esse amor. Ou então ele é expresso, né, através de uma temática bucólica, que remete na natureza, né? A natureza é aí o espaço de harmonia, de equilíbrio, de felicidade, de simplicidade, tá? Então vemos aí duas temáticas, ora o amor, ora a temática bucólica, e bucolismo em referência à natureza. Petrarca inovou a temática amorosa adotando um novo estilo chamado de doce estilo novo. Então a gente já viu, né, que Francesco Petrarca atribuísse a ele a criação do soneto, que é aquele poema com 2 quartetos e 2 tercetos, e também atribui a ele a criação desse novo estilo chamado doce estilo novo, que é, né, por conta dos versos decassílabos, 10 versos, 10 sílabas métricas aí, tá? Então chama doce por conta dos decassílabos, versos com 10 sílabas, mais sonoras e musicais, né, do que os anteriores de 7. O poema clássico procura interpretar o amor a partir de uma perspectiva mais racional e filosófica, e isso dá ao poema um tom mais indagador e analítico. A linguagem marcada pelo uso de antíteses, paradoxos, reflete isso daí, tá? Essa perspectiva racional e filosófica. E eu queria agora falar para vocês do William Shakespeare, que também foi um grande poeta, autor e dramaturgo inglês que contribuiu muito nesse período do classicismo. É esse cara aí, feio que dói. Então, William Shakespeare, ele é inglês, né? Nasceu na Inglaterra, mas disse que ele é o maior escritor da língua inglesa e também o maior influenciador dramaturgo do mundo. Ele casou-se precocemente, muito jovem, aos 18 anos, com uma mulher chamada Anne, que era 8 anos mais velha que ele. Ele teve 3 filhos com ela, uma menina e depois um casal de gêmeos. E com isso ele foi passando dificuldade. Vieram as dificuldades financeiras e ele acabou aí abandonando o lar em 1586. Ele se mudou para Londres e arrumou um emprego como guardador de cavalos na porta do teatro ali de Londres, tá? Mas não passou muito tempo, ele já estava prestando serviços nos bastidores e copiando textos, peças teatrais e também representando pequenos papéis aí como ator. Em 1590, ele começou a escrever a sua primeira peça, chamada Comédia dos Erros, que veio a terminar 4 anos depois. Nesse mesmo período de 1590, Shakespeare escreveu também aproximadamente 150 sonetos. Shakespeare passou a ser o copista oficial da companhia de teatro, onde representava e adaptava diversas peças teatrais de autores anônimos. Logo, ele já estava escrevendo o maior número de peças apresentadas no Teatro Globo, ocupado pela companhia da qual ele fazia parte já como ator e escritor. Suas obras retratavam temas relacionados ao amor, ao sentimentalismo, questões de relacionamentos humanos e sociais. Suas produções na dramaturgia podem ser divididas em 3 fases:
De 1590 a 1602, Shakespeare escreveu peças históricas, tragédias e comédias. De 1602 a 1610, escreveu apenas tragédias e comédias. E a partir de 1610, ele se dedicou a peças de cunho conciliatório. Algumas frases famosas de Shakespeare. Ser ou não ser? Eis a questão. O amor é a única loucura de um sábio e a única sabedoria de um tolo. Herege não é aquele que arde na fogueira, e sim aquele que a acende. Eu aprendi que ninguém é perfeito, até que você se apaixone por essa pessoa. Somos feitos da mesma matéria que nossos sonhos. O destino é o que baralha as cartas, mas nós somos os que jogamos. Aprendi que deveríamos ser gratos a Deus por não nos dar tudo o que lhe pedimos. Eu queria agora indicar alguns livros para vocês do Shakespeare, tá? Leiam Shakespeare, é maravilhoso. Então, Sonho de uma Noite de Verão. Esse é muito fofo, é lindo esse livro, uma graça, é do gênero comédia. A Megera Domada, também comédia, muito legal. O Rei Lear, já faz mais gênero tragédia. Otelo e Hamlet, né, que é o mais famoso, mais conhecido de Shakespeare, né, do gênero tragédia. Eu não encontrei aqui o Hamlet, tá? Mas indico a vocês. E um filme também que eu queria indicar, assistam Shakespeare Apaixonado, tá? Para tentar compreender esse período do classicismo. Eu vou parar por aqui. Na próxima aula eu volto para falar do classicismo em Portugal e do nosso grande Camões. Um beijo a todos e até a nossa próxima aula. Tchau!